Hello guys, what's up? I'm Larissa e hoje a gente tá aqui para aprender de uma vez por todas o que é o tal verbo be que todo mundo fala. Se você é o tipo de pessoa que fala, nossa, eu estudei o verbo to be 10 anos na escola e até hoje eu não sei para que serve isso, hoje é a sua oportunidade de ouro para você nunca mais falar isso. Se você é esse tipo, esse vídeo é para você. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que a língua inglesa tem 7 sujeitos. São eles I, you, he, she, it, they e we. Com exceção das frases no modo imperativo, não existe nenhuma frase em inglês sem sujeito. A gente precisa sempre de um sujeito nas frases em inglês. Segundo, a gente precisa estar bem atento que o verbo to be significa ser ou estar. Então, tudo que é, ou tudo que está, tudo que são, ou tudo que estamos, obrigatoriamente a gente vai ter o verbo be na frase. Não tem jeito. A gente não vai conseguir correr do verbo to be. I'm sorry, guys. Então, apesar do verbo se chamar to be ou be, na verdade esse to é só para mostrar que ele está na forma infinitiva dele. Ele tem 3 formas diferentes de se apresentar. Am, is ou are. Tá, tem 3 formas diferentes, mas como é que eu vou saber qual forma usar? Então, a forma vai depender de qual sujeito que vai estar na sua frase. Com I, a gente vai usar am, com he e she e it, a gente vai usar is, e com you, they e we, a gente vai usar are. Tranquilo até aí, né? Então, pessoal, uma vez que a gente disse isso, a gente pode dar exemplos em frases. Então, por exemplo, se eu tenho a frase I'm at school right now, percebam que essa frase eu estou dizendo eu estou na escola agora. Percebam que aí a gente tem a incidência do to be como está. Eu estou na escola. Mas eu posso ter essa frase também. I'm very tall. Significa, então, que eu sou. É uma condição do meu ser. Eu sou muito alta. Percebam aí que o meu sujeito é I. Logo, a manifestação do be vai ser como am. Então, I am. E eu posso falar I'm, contraído, ou eu também posso dizer I am, que a gente fala que é a forma longa, a forma completa do verbo. Ah, qual é melhor de usar? Bem, isso é totalmente opcional. Em situações mais informais, a gente vai optar por usar I am. Em situações mais formais, em algum texto acadêmico que você estiver escrevendo, dê preferência ao I am, ok? A gente vai tomar agora essas frases como exemplo. He's a little late and she's beautiful. Quando eu tenho he's a little late, eu estou falando que ele está um pouco atrasado. Perceba que agora é uma manifestação do estar e o meu verbo be, ele se apresenta como is. Eu também posso fazer a contração colocando o apóstrofe s. Quando eu falo she's beautiful, eu estou falando que ela é bonita. Logo, é uma manifestação do ser. O meu verbo be, ele vai se apresentar de novo como apóstrofe s ou is. Tanto faz. Forma contraída, forma longa. É aquela questão de formalidade que eu falei com vocês. Os dois estão corretos. Significam exatamente a mesma coisa. Então, aqui, por causa do meu sujeito ser he e she, o meu verbo be vai se apresentar como is. Agora, vamos pensar nessas frases aqui. We are inside the car. E they are strange. Então, quando eu digo we are inside the car, significa que nós estamos dentro do carro. Se eu falo they are strange, significa que eles são estranhos. Nesse caso, nessa primeira frase do inside the car, nós estamos. De novo, a gente vai ter o estar. E quando eu digo they are strange, significa que eles são estranhos. É o ser. Nesse caso, como a gente está falando de nós e eles, é plural. Logo, a gente vai precisar da manifestação do be como are. Tem como fazer contração, Laris? Tem sim. É só acrescentar apóstrofe RE. E aí a gente faz a contração. Ok? Acho que até aí todo mundo entendeu. Mas, tá. Eu sei falar que eu sou muito alta, eu sei falar que ela é bonita, eu sei falar que ele tá um pouco atrasado, que nós estamos dentro do carro e que eles são estranhos. Mas e se nada disso for verdade? E se eu quiser falar que eu não sou muito alta, que eu não tô dentro do carro,
ou que eles não são estranhos e que ela não é bonita. Aí a gente precisa da forma negativa do verbo be. E como que eu vou fazer essa forma negativa? Você só precisa acrescentar o not logo depois do verbo be. Então, por exemplo, na frase I'm very tall, eu só preciso falar I'm not very tall. Só isso. Na frase, por exemplo, he's a little late, eu só preciso falar he is not a little late. Nesse caso, só para a frase ficar um pouco melhor, eu vou tirar o little, porque se ele não está um pouco atrasado, ele não está atrasado, né? Mas gramaticalmente a frase está correta. Lembrando também que na frase negativa, eu posso fazer contrações com not. Eu posso falar he's not a little late, or he's not late, ou he isn't late. As três formas, na verdade, né, estão corretas. É totalmente opcional. Lembrando que em situações formais é sempre preferível que você use a forma mais longa, principalmente em textos acadêmicos. Depois a gente tem a frase We are inside the car. Como que eu faço ela negativa? Bem simples também. É só eu pegar e dizer We are not inside the car. Tem como eu fazer contração nessa também? Claro que tem. We aren't inside the car. Só isso. Então, a gente fazendo isso, a gente tem as formas negativas. Então, eu não sou muito alto. I'm not very tall. He is not late. We are not inside the car. Ou he isn't late. Ou we aren't inside the car. Ok? Beleza. Agora a gente tem positiva, negativa e se eu quiser perguntar. A pergunta, você vai precisar fazer o seguinte. Você vai deslocar o verbo to be para frente de tudo agora. De tudo. Ele vai ser a primeira coisa que vai aparecer na frase. Então, por exemplo, se eu falo I'm very tall, nesse caso eu vou falar Am I very tall? É meio estranho, né? Fazer pergunta com o I, porque parece um monólogo, uma coisa meio Shakespeare. Mas é isso mesmo. Então, am I very tall? Ou is he late? Ele está atrasado. Are we inside the car? Nós estamos dentro do carro. Lembrando também, gente, que a entonação conta muito quando você está falando inglês. Imagina se eu falar assim, am I very tall? Não, dá entonação de pergunta, tipo, am I very tall? Is he late? Are we inside the car? Então, assim, a gente faz as perguntas. Uma coisa que é muito importante, eu preciso falar com vocês, é o seguinte. Quando uma pergunta começa com o verbo to be, ela pode ser respondida também com yes or no. É o que a gente chama de yes-no questions. O yes or no satisfaz, responde a sua pergunta. Então como que eu respondo? Só yes or no? É um pouco seco responder só yes or no. Pode demonstrar um pouco de falta de interesse no que a pessoa está falando com você. Então você pode falar yes, I am, ou no, I'm not. Yes, he is, ou no, he's not. É interessante colocar na pergunta, na verdade é o correto, colocar na pergunta o sujeito que você usou na pergunta. A única coisa que vocês devem prestar atenção é quando a pergunta é feita com you. Por exemplo, se eu te falo assim, are you late? Nesse caso, a resposta não pode ser you, porque ele está falando para mim. A pergunta está sendo dirigida para mim. Então, nesse caso, eu vou falar yes, I am ou no, I'm not. Mas esse é o único caso. Nos outros casos, a gente está falando de alguém para outra pessoa. Só quando a pergunta é dirigida para a gente, que a resposta a gente vai usar yes, I am ou no, I'm not. Então, só para resumir tudo o que a gente viu, a gente vai colocar esse conteúdo, esse verbo to be, em operações matemáticas. O que eu preciso, então, para fazer a forma positiva do verbo be? Eu preciso do sujeito, do verbo e do restante da frase. Para fazer a forma negativa, eu preciso do sujeito, do verbo be, do not e do restante da frase. Para mim fazer a forma interrogativa, eu preciso do verbo be, sujeito e o restante da frase. E claro,
ponto de interrogação. Senão não é pergunta, né? Então é isso, gente. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês é que é totalmente possível fazer perguntas negativas, apesar delas não serem tão comuns. Por exemplo, eu posso falar, isn't she late? Por exemplo, ela não está atrasada? Eu, particularmente, não gosto de perguntas negativas. Mas isso é até no português, porque se alguém fala, ela não está atrasada? Eu fico assim, sim, ela está atrasada? Não, ela está atrasada? Não, ela não tá atrasada. Não, sério. Não façam pergunta negativa. Em nenhum idioma. Sério. Então, gente, é basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês, ok? Se vocês gostaram do vídeo, deem like aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês receberem aulas de inglês assim que saírem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar no Instagram, que é @iheartenglish.com, e vocês vão me achar ali. Mandem suas dúvidas aqui no comentário, mandem suas dúvidas pelo Instagram. Eu prometo que assim que eu ver, eu respondo tudinho, ok? So, bye bye guys, see you on the next video.